Você viu o que o Fluminense aprontou no Mundial de Clubes. O tricolor venceu o Al Hilal por 2-1, garantiu vaga nas semifinais e deixou a mídia brasileira em êxtase. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal. Foi uma partida emocionante. O Fluminense entrou em campo com personalidade, encarou o time saudita sem medo e carimbou a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes. O tricolor segurou a pressão e saiu com a vitória. A mídia brasileira não poupou elogios. E não foi só a imprensa que se emocionou. O técnico Renato Gaúcho e vários jogadores foram às lágrimas após o apito final. Haja coração! Não dá pra falar desse jogo sem usar o bordão. Foi sofrido, foi suado, mas foi bonito. Mais uma façanha tricolor. O Flu derrubou o milionário Al Hilal, o time que mais gastou dólares ou euros, eu sei lá, e que simplesmente tinha eliminado o Manchester City, outro time milionário, também com dinheiro árabe e dirigido por Guardiola. E agora está entre os 4 melhores da primeira Copa do Mundo de Clubes. Mais uma vez, Renato Gaúcho acertou na armação, na tática. 3 zagueiros na área, com o Thiago Silva no meio da trinca, tendo assim condições físicas para comandar o time. Martinelli foi brilhante no primeiro gol e Hércules está fazendo história. E como não destacar o gigante Fábio, ou o craque do time, John Arias, para mim, o melhor jogador desta Copa. Mas, na verdade, não é um jogo para se destacar nomes. Todos, mais uma vez, aceitaram que Renato entendia ser o jeito de se jogar, os momentos de sofrimento que poderiam existir, e cada um deles deu a vida em campo. O Fluminense foi de novo um time de guerreiros, e eles mostraram ao mundo inteiro que futebol não é só dinheiro. Parabéns, Fluminense. Pô, que história bonita do Renato Gaúcho, hein, irmão? Que coisa mais maravilhosa. Parabéns aos tricolor, parabéns à minha sogra Daisy, para minha querida cunhada Juliene, que são torcedoras do tricolor do Fluminense. Parabéns ao casal 20, Washington e Assis. Parabéns ao Branco, parabéns ao Rivelino, parabéns ao Schneider, um torcedor do Fluminense maravilhoso. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns, que maravilha. Como é bonito ver a camisa do Fluminense, né, no mundo e já está na semifinal. Ninguém acreditava, nós não acreditávamos, e falo por mim, né? Mas como é bonito ver um Fluminense tão maravilhoso, com uma camisa tão linda, com uma história tão incrível. Parabéns, Fluminense, parabéns aos torcedores tricolores, parabéns, Fluminense, por essa conquista maravilhosa. Ah, aonde está o Flamengo? No Rio, né? É muito pouco só um stories. Parabéns, Ézio, que você esteja lá no céu feliz da vida. Parabéns, Romerito. Parabéns, Carlos Alberto Pintinho. Parabéns, Duílio. Parabéns, Paulo Vitor. Parabéns, Edivaldo, lateral direito, que para mim é um dos maiores da história do Fluminense. Parabéns, Silvio, meu querido centroavante maravilhoso. Parabéns, Fred. Parabéns, Tato. Parabéns a vocês todos do tricolor. Parabéns ao Fluminense. Parabéns ao Fluminense, que mostrou uma grandeza incrível, que mostrou que futebol se ganha no campo e que tem uma torcida incrível e que mostrou agora a força do seu torcedor, tá bom? Valeu, tricolor! Deixa eu falar um negócio histórico Fluminense hoje mais uma vez. Não sou torcedor do Fluminense não, mas tô orgulhoso do futebol que o Fluminense vem mostrando. Pegou o Al Hilal, que estava jogando o melhor futebol desse Mundial de Clubes até agora, jogou melhor que o Al Hilal, ganhou do Al Hilal, ganhou da Internacional e finalista da Champions League. O que o Fluminense está fazendo é histórico pra caralho. É muito maneiro ver o que um time brasileiro tá fazendo e o que o Renato Gaúcho, que já foi tão criticado por muita gente da imprensa, tá fazendo. Renato Gaúcho tá calando a boca de muita gente, tá fazendo um trabalho impecável. O time do Fluminense tá jogando, tá defendendo bem, tá atacando bem e chega na semifinal de um super Mundial de Clubes. Ninguém imaginava que o Fluminense fosse chegar nessa situação. Ninguém, nem eu próprio, esperava. E o Fluminense surpreendeu o mundo e jogando bola. Tá de parabéns o Fluminense.
Tá de parabéns Renato Gaúcho e todo esse elenco, porque eles já fizeram história. Podem não ser campeões, mas fizeram história nesse Super Mundial. Que campanha foda do tricolor carioca. Cara, é fantástico. Assim, a gente tá vendo a história sendo escrita, né? Isso é bom pro futebol brasileiro, pro futebol sul-americano, não só pro Fluminense. E a gente fica muito contente e emocionado, porque de certa forma nós demos início a isso. Então, assim, eu tô muito feliz, muito honrado de estar aqui. Hoje é um dia especial. De fato, hoje é aniversário da minha mãe. Conseguimos juntar toda a nossa família, todos os irmãos, depois de 6 anos, todos aqui no estádio para assistir o Fluminense. E o Fluminense nos dá de presente essa grande vitória. Sabemos que o jogo ia ser muito difícil, como foi, bastante pegado, muito quente. Preparei a minha equipe basicamente da maneira que nós enfrentamos a Inter. O esquema mais uma vez deu certo, controlamos o jogo praticamente a partida toda. Sofremos um gol de empate logo no início do segundo tempo. Mas acho que valeu a atitude, a garra, a vontade, a entrega dos jogadores para a gente conquistar mais essa fase por mais um degrau. E hoje, com o trabalho de todo mundo, estamos numa semifinal. Perfeito. Não ataque o Al Hilal. Não precisa. Sai pro jogo quando necessário, mas não ataque. Não dê o contra-ataque pro Al Hilal. Não faça o que o City fez, seja você jogando em qual sistema for, qual seja a sua proposta, a ideia de jogo tinha que ser mais conservadora e o Fluminense fez exatamente tudo o que precisava fazer. Contou com a inspiração do Martinelli, contou com o herói do Mundial, por enquanto, deles, o Hércules, né? Porque é o herói improvável, mas o futebol é feito de heróis improváveis. O Belletti decidiu uma Liga dos Campeões, para dar um exemplo assim, e a gente pode fazer aqui diversos heróis improváveis. E quando você fala que é a história mais bonita do Mundial até agora, eu não tenho a menor dúvida, o Fluminense tem sido heróico, jogado no seu limite, não dá para exigir mais nada dessa equipe, por isso a torcida tem festa. O que me leva a uma palavra que estava conversando com o Dimas aqui para definir um pouco esse Fluminense, que é resiliência, hein, Calçade, porque é um time que sempre... Tudo bem, contra o Mamelodi era favorito, contra o Sam também, mas contra os outros não era favorito. 2 jogos de mata-mata já. Chegou a estar em situações um pouco mais complicadas na partida. Hoje chegou a tomar um empate. Já teve que promover uma virada contra um time com o qual ele era favorito. E a maneira como segura o jogo quando tá ganhando. Assim, as coisas começam a acontecer, sabe? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma das palavras que pode definir esse Fluminense, acho que é resiliência, hein, Calçade? Tudo bem? Olá, William. Boa noite. Boa noite a todos. O Flu, cara, o Flu acho que tem o melhor, as melhores decisões e necessárias decisões, né? Porque assim, as decisões tomadas, todas elas foram perfeitas até agora. Os jogos do Fluminense, os melhores jogos, foram jogos contra os maiores, né? Você pega a Inter, o Borussia Dortmund, que foi uma grande surpresa na estreia, porque é uma equipe de um nível diferente e o Fluminense soube assim, encarar. O Al Hilal é um time com jogadores que poderiam estar jogando futebol europeu tranquilamente, né? Porque assim, o dinheiro contrata caras que se aposentaram. Tira jogadores que ainda poderiam brilhar em outras ligas, mas por uma força da grana eles resolveram jogar lá. Então era uma equipe que merecia e tinha que ser respeitada. Até pelo resultado que trouxe, né? Uma vitória sobre o Manchester City, num jogo completamente diferente. E o Al Hilal, sim, o City, por característica, e o Guardiola não vai mudar isso nunca, porque ele acredita nisso, jamais vai mudar o seu estilo. Então, sim, o que fez o Al Hilal? Joga com a guarda um pouquinho mais baixa para ter um jogo mais vertical, mais rápido em cima da linha adiantada. O Fluminense, claro que tem que jogar, sobe a linha, mas jamais deixou essa linha vulnerável para o Al Hilal. Jamais. Sim, vulnerável para Malcom, para Marcos Leonardo. O Fluminense soube muito bem trancar esses caminhos. E aí foi um jogo de risco muito baixo no primeiro tempo. Os dois muito preocupados com isso e pensando, esse jogo pode ter 120 minutos. Então, muita calma. É preciso saber jogar ele no todo. Né? E você não sabe qual é o tamanho dele. São 90 ou 120. Ou se terminam nos pênaltis. E os dois à espera o quê? De oportunidades. Assim, geradores de oportunidades, agressivos. Não, menos. E o Fluminense conseguiu fazer 1-0, até depois permitir o Koulibaly. São 2 falhas gravíssimas, porque é um jogador que não pode jamais ficar livre na área.
Né? Você sabe quem é, sabe o que faz. Ele fez no primeiro tempo, exigiu do Fábio. Ele é alto no segundo, demais, ele se posiciona bem. Posiciona bem e ele se desgarra. E o Flu depois com o Hércules, que é o Hércules. Aí os caras viram heróis, sabe de onde, né? Isso acho que é interessante a gente destacar, William. O Fluminense tirou do banco de reservas Hércules, Lima, Guga, Everaldo e Thiago Santos. Quer dizer, repete os nomes, vamos lá. Por favor, vamos lá, que você quer chegar. Vamos Hércules, Lima, Guga, Everaldo e Thiago Santos. Cara, é impressionante. E agora o Fluminense está nas semifinais. O time emocionou, jogou com raça e representou o Brasil. Comenta aí, até onde o Flu pode chegar. Se inscreve no canal e fica ligado nos próximos capítulos do Mundial.